A chuva caía como chicotadas do céu, quando o Sr. Teodoro sentiu as mãos do neto empurrando suas costas frágeis. 78 anos de vida, 50 deles dedicados a construir aquela casa tijolo por tijolo, e agora estava sendo jogado para fora como um cachorro sarnento. O trovão rasgou a noite, e a porta bateu atrás dele com tanta força que o eco pareceu rir da sua desgraça. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like agora e se inscreva no canal. "Volte aqui, seu moleque ingrato!" Teodoro gritou, batendo na porta de madeira que ele mesmo havia instalado 20 anos atrás. A chuva já encharcava sua camisa fina, grudando o tecido no corpo magro. Seus punhos batiam na porta, mas do outro lado só vinha o som de risadas. Risadas dos seus próprios netos. "Já era hora, velho!" A voz de Bruno veio abafada através da madeira. "Você já viveu demais mesmo. Agora essa casa é nossa." Teodoro sentiu as pernas tremerem. Não sabia se era do frio ou do choque. Seus dedos artríticos agarraram a maçaneta, mas ela não cedeu. Trancada. Eles haviam trancado. Através da janela embaçada pela chuva, ele podia ver as sombras se movendo lá dentro. Bruno, Camila e os outros. 5 netos no total, todos adultos, todos saudáveis, todos celebrando enquanto o avô que os criou morria de frio na tempestade. A memória veio como um relâmpago. 14 anos atrás, quando os pais deles morreram naquele acidente de carro, Teodoro tinha acabado de perder o filho e a nora, mas mesmo assim abriu as portas da sua casa. Pegou aquelas 5 crianças assustadas e prometeu que nunca faltaria nada. Trabalhou em 2 empregos, às vezes 3. Costurou uniformes de madrugada quando o dinheiro não chegava. Vendeu o carro que tanto amava para pagar a faculdade de Bruno. E agora estava ali, molhado até os ossos, sendo expulso da própria casa. Um raio iluminou a rua deserta. Não havia ninguém. Todos os vizinhos estavam trancados em suas casas, protegidos da tempestade. Teodoro começou a caminhar, sem saber para onde ir. Seus sapatos velhos faziam água a cada passo. A chuva era tão forte que ele mal conseguia abrir os olhos. Precisava encontrar abrigo ou morreria de hipotermia antes do amanhecer. Caminhou por 20 minutos que pareceram horas. Suas roupas pesavam como chumbo. Os dentes batiam tanto que ele achava que iriam quebrar. Foi quando viu a casa. Uma construção antiga no fim da rua abandonada, toda coberta de trepadeiras e com janelas quebradas. Todos na cidade conheciam aquela casa. Diziam que era mal assombrada, que o dono havia desaparecido décadas atrás e nunca mais voltou. Teodoro não acreditava em fantasmas, mas acreditava em hipotermia. Ele se arrastou até a varanda apodrecida. A porta da frente estava entreaberta, rangendo ao vento. Ele entrou. O cheiro de mofo era sufocante. O teto tinha buracos por onde a chuva pingava, formando poças no chão de madeira. Mas estava seco em alguns cantos. Teodoro encontrou um cômodo que parecia ter sido uma sala. Havia ainda alguns móveis cobertos de panos empoeirados. Ele tirou a camisa encharcada, torceu a água e a pendurou em uma cadeira quebrada. Tremendo violentamente, ele se enrolou em um dos panos velhos que cobria um sofá abandonado. Sentado ali no escuro, ouvindo a tempestade lá fora, Teodoro chorou. Não chorava desde o funeral do filho, mas agora as lágrimas vinham quentes e amargas. Tinha dado tudo por aqueles meninos. Tudo. E eles o jogaram fora como lixo. A casa velha gemia ao vento. Sons estranhos vinham das paredes, mas Teodoro estava cansado demais para ter medo. Seus olhos se fecharam pesados. O último pensamento antes de dormir foi: talvez seja melhor morrer aqui do que viver sabendo que criei monstros. Quando acordou, o sol da manhã entrava pelas frestas das janelas quebradas. A tempestade havia passado.
Teodoro sentou-se dolorido. Cada osso do seu corpo protestava. Ele tinha 78 anos, mas naquela manhã se sentia com 200. Olhou ao redor pela primeira vez com clareza. A casa era maior do que parecera na noite anterior. A sala tinha paredes altas, com papel de parede descascado. Havia uma lareira antiga, cheia de cinzas. Quadros empoeirados pendurados tortos nas paredes. E o chão. O chão de madeira tinha tábuas largas e antigas. Teodoro se levantou devagar, cada músculo reclamando. Ele precisava de água, precisava de comida, precisava pensar no que fazer agora. Não tinha dinheiro. Sua aposentadoria ia direto para a conta que Bruno controlava. Ele nunca havia se preocupado com isso antes, confiava nos netos. Que idiota! Ele murmurou para si mesmo. Que velho idiota e confiante! Ele caminhou pela sala examinando o espaço. Havia uma cozinha nos fundos, completamente destruída. Um banheiro sem encanamento. Escadas que levavam ao segundo andar, mas os degraus pareciam perigosos demais para subir. Ele voltou para a sala e foi quando ouviu. Um som oco. Teodoro parou. Pisou novamente no mesmo lugar. Toque, toque, toque. Definitivamente oco. Ele se ajoelhou, ignorando a dor nos joelhos. Passou as mãos pelas tábuas do chão. Uma delas estava ligeiramente levantada, como se tivesse sido removida e recolocada muitas vezes. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele enfiou os dedos na fresta e puxou. A tábua saiu facilmente. Depois outra, e mais outra. E ali, no buraco escuro sob o chão, estava algo envolto em lona plástica velha. Teodoro puxou o volume pesado. Suas mãos tremiam, não de frio desta vez, mas de expectativa. Ele rasgou o plástico e quase deixou cair tudo. Dinheiro. Maços e maços de notas antigas, mas ainda válidas. Ele pegou um maço, depois outro. Não eram milhões, mas eram muitos milhares, suficiente para viver por anos. Mas havia mais, envelopes, documentos. Ele abriu o primeiro com mãos trêmulas. Era uma escritura. Escritura da própria casa onde estava, registrada em nome de Augusto Fonseca Ribeiro. O nome não dizia nada a Teodoro no primeiro momento. Ele abriu outro documento, mais escrituras. Uma propriedade comercial no centro da cidade, outra na avenida principal, mais uma perto do mercado municipal. 12 propriedades no total, todas em nome de Augusto Fonseca Ribeiro. Teodoro pegou outro envelope. Este continha fotos antigas. Fotos em preto e branco de um homem de terno ao lado de uma mulher bonita. Eles seguravam um bebê. Ele virou a foto. A caligrafia desbotada dizia: Augusto, Luísa e nosso filho Teodoro, 1946. O mundo girou. Teodoro virou a foto novamente e olhou o rosto do homem. Um rosto que ele conhecia apenas de uma fotografia amarelada que sua mãe guardava. Um rosto que ele vira apenas uma vez, quando era muito pequeno, antes do homem desaparecer para sempre. Seu pai. Augusto Fonseca Ribeiro era seu pai. O pai que o abandonou quando ele tinha apenas 2 anos. O pai que sua mãe dizia ter fugido com outra mulher, deixando-os na miséria. O pai que Teodoro aprendera a odiar sem nunca realmente conhecer. E este homem, este fantasma do passado, era dono de um império de propriedades que Teodoro nunca soube que existia. Ele continuou procurando freneticamente entre os papéis. Havia um testamento. Não, vários testamentos, todos rascunhados e rasurados, como se Augusto nunca tivesse conseguido decidir o que fazer. Mas o último, datado de 1973, era claro. Deixo todas as minhas propriedades e bens ao meu único filho, Teodoro Fonseca Ribeiro,
com a esperança de que ele me perdoe por ter sido o pai covarde que fui. Teodoro leu aquelas palavras 5 vezes, 10 vezes. As lágrimas voltaram, mas agora eram diferentes. Era raiva e alívio e confusão tudo misturado. Seu pai não havia fugido com outra mulher. Havia fugido da responsabilidade, sim, mas tinha passado o resto da vida acumulando propriedades, talvez tentando criar algo para deixar para o filho que abandonou. E então, desapareceu antes de conseguir entregar. Os boatos da cidade diziam que ele sumira décadas atrás. Ninguém nunca soube o que aconteceu. E todo esse tempo, sua herança estava aqui, escondida sob o chão de uma casa que todos achavam assombrada. Teodoro organizou os documentos com mãos trêmulas. Havia contratos de aluguel antigos. Alguns inquilinos ainda pagavam, depositando em contas que Teodoro nem sabia que existiam. Mas a maioria das propriedades estava sendo administrada por uma empresa. Uma empresa que, segundo os papéis, deveria estar repassando os aluguéis para os herdeiros de Augusto. Mas Teodoro nunca recebeu um centavo. Alguém estava roubando. Alguém estava desviando o dinheiro que era seu por direito há décadas. A raiva começou a ferver no peito do velho. Traído pelos netos, abandonado pelo pai, roubado por desconhecidos. Quantas vezes um homem podia ser destruído? Mas então ele olhou novamente para os documentos, para o dinheiro, para as escrituras. E pela primeira vez, desde que fora empurrado para fora de casa na chuva, Teodoro Fonseca Ribeiro sorriu. Não era um sorriso feliz. Era um sorriso de quem acabara de descobrir que tinha armas em uma guerra que nem sabia que estava lutando. Ele guardou tudo cuidadosamente de volta na lona plástica e escondeu novamente sob as tábuas. Depois, caminhou até a janela quebrada e olhou para a cidade acordando lá fora. Em algum lugar naquela cidade, Bruno e Camila estavam comemorando, achando que haviam vencido, achando que o velho idiota estava morto ou morrendo em algum lugar. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Teodoro precisava de ajuda. Precisava de um advogado. Precisava confirmar se aqueles documentos eram legítimos. Mas primeiro, precisava de roupas secas e comida. Ele pegou um pouco do dinheiro que encontrou, apenas o suficiente para o básico, e saiu da casa abandonada. As ruas estavam lamacentas depois da tempestade. Galhos quebrados e folhas cobriam as calçadas. Ele caminhou até a praça central, onde sabia que havia algumas lojas abertas cedo. Uma vendedora olhou para ele com pena quando ele entrou com as roupas amassadas e sujas. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou ela gentilmente. Teodoro olhou para si mesmo no reflexo da vitrine. Um velho, magro, de cabelos brancos despenteados, roupas imundas, parecendo um mendigo. Mas ele tinha dinheiro no bolso. Tinha documentos escondidos que podiam mudar tudo. E tinha algo que não tinha ontem à noite: propósito. "Preciso de roupas limpas", ele disse, "e de um telefone para fazer uma ligação." A mulher hesitou, mas algo na dignidade com que ele falou a fez assentir. Ela o levou até os fundos da loja onde havia um banheiro. Teodoro se lavou como pôde na pia. A água fria no rosto o fez despertar completamente. Ele se olhou no espelho rachado. Seus olhos ainda eram os mesmos. Cansados, sim. Magoados, sem dúvida. Mas ainda vivos. Ainda lutando. Ele comprou roupas simples, mas limpas. Calças, camisa, um casaco leve. Pagou com as notas velhas que a vendedora examinou com desconfiança antes de aceitar. Depois perguntou se podia usar o telefone da loja. A mulher permitiu mediante uma pequena taxa extra. Teodoro discou um número que conhecia de cor. Era de Dr. Henrique Campos, um advogado que morava 3 casas abaixo da sua. Ou melhor, da casa que costumava ser sua.
Eles não eram amigos próximos, mas se conheciam há anos. Henrique atendia sempre com educação quando se cruzavam na rua. O telefone tocou 4 vezes antes que uma voz sonolenta atendesse. Alô? Doutor Henrique, aqui é Teodoro Ribeiro, o seu vizinho. Silêncio do outro lado. Depois, Senhor Teodoro? Ouvi dizer que o senhor... Bem, ouvi uns boatos estranhos sobre o senhor ter saído de casa. Boatos. Teodoro repetiu amargamente. É uma palavra bonita para mentiras. Doutor, eu preciso da sua ajuda. Preciso urgente. E posso pagar. Houve uma pausa. Pagar? Senhor Teodoro, com todo respeito, eu sei que sua situação financeira não é... Eu encontrei documentos. Teodoro o interrompeu. Documentos que provam que sou dono de 12 propriedades nesta cidade. Documentos deixados pelo meu pai que eu nem sabia que tinha esse patrimônio. Preciso que o senhor verifique se são legítimos e me ajude a recuperar o que é meu. Outro silêncio, mais longo desta vez. Dr. Henrique finalmente disse: Senhor Teodoro, isso é muito sério. Se for verdade, estamos falando de uma fortuna considerável. Onde o senhor está agora? Teodoro deu o endereço da loja. Henrique prometeu estar lá em 30 minutos. Teodoro agradeceu à vendedora e esperou do lado de fora, sentado em um banco da praça. O sol estava mais forte agora, secando as poças da tempestade. Crianças corriam pelo parque, vida normal, enquanto a vida dele estava completamente de cabeça para baixo. Henrique chegou em um carro preto, os óculos de aro grosso refletindo o sol. Ele era um homem de 50 e poucos anos, sempre bem vestido, sempre sério. Desceu do carro e caminhou até Teodoro com uma expressão de preocupação genuína. Senhor Teodoro, o que aconteceu? A cidade inteira está comentando que seus netos disseram que o senhor fugiu de casa e deve estar morto em algum lugar depois daquela tempestade horrível. Eles me expulsaram. Teodoro disse simplesmente. Me empurraram para fora durante a tempestade e trancaram a porta. Decidiram que era hora de ficar com minha casa. Henrique ficou pálido. Isso é tentativa de homicídio, abandono de idoso. Senhor, precisamos ir à polícia imediatamente. Não ainda, Teodoro disse. Primeiro eu preciso resolver outra coisa. Preciso saber se esses documentos são reais. Ele entregou a Henrique os papéis que trouxera da casa abandonada. O advogado ajustou os óculos e começou a ler. Seus olhos foram se arregalando progressivamente. Ele folheou escritura após escritura. Examinou o testamento, verificou os selos e carimbos. Senhor Teodoro, ele disse finalmente, a voz trêmula, estes documentos parecem absolutamente legítimos. As escrituras estão registradas em cartório. O testamento tem firma reconhecida de 2 tabeliães. Se isso for confirmado, e eu acredito que será, o senhor não é apenas dono dessas 12 propriedades. O senhor é um homem rico. Quanto? Teodoro perguntou. Henrique fez alguns cálculos mentais. Só em valor de mercado das propriedades, considerando a localização de algumas delas no centro comercial, estamos falando de vários milhões. E se elas estiverem alugadas e gerando renda mensal, mais alguns milhares por mês. Possivelmente dezenas de milhares. Teodoro sentiu as pernas fraquejarem. Henrique o segurou pelo braço. Venha, vamos ao meu escritório. Precisamos verificar tudo isso adequadamente, registrar sua identidade como herdeiro legítimo e descobrir quem está administrando essas propriedades e para onde está indo o dinheiro dos aluguéis. No escritório de Henrique, que ocupava o 2º andar de um prédio antigo no centro, eles passaram horas revisando documentos. Henrique fez ligações, consultou registros online, verificou cartórios.
Com cada confirmação, a realidade ficava mais clara. Teodoro Fonseca Ribeiro era o único herdeiro legal de Augusto Fonseca Ribeiro. As 12 propriedades existiam exatamente como descritas. 11 delas estavam alugadas através de uma empresa chamada Gestão Urbana Limitada. E essa empresa estava depositando os aluguéis em uma conta bancária em nome dos herdeiros de Augusto. Uma conta que Teodoro nunca soube que existia. Henrique ligou para o banco. Após várias transferências e verificações de identidade, conseguiu falar com um gerente. Senhor, o gerente disse após consultar o sistema, essa conta está ativa desde 1974. Tem depósitos mensais regulares de aluguéis. O saldo atual é de R$ 1.873.000. Teodoro sentou-se pesadamente na cadeira de couro do escritório de Henrique. Quase R$ 2 milhões. 50 anos de aluguéis acumulados. E ele não sabia. Vivera na pobreza, trabalhara até o corpo doer, vendera tudo o que tinha para criar os netos. E o tempo todo havia quase 2 milhões esperando por ele. Mas quem tem acesso a essa conta? Henrique perguntou ao gerente. Há uma procuração registrada, o gerente respondeu. Em nome de um senhor Valdir Costa Mendes, diretor da gestão urbana. Ele tem autorização para movimentar a conta mediante aprovação dos herdeiros. Mas os herdeiros nunca aprovaram nada. Henrique disse firmemente, porque o único herdeiro legítimo, que está aqui comigo agora, nunca foi informado da existência dessa conta ou dessas propriedades. Isso caracteriza desvio e apropriação indébita. Vamos precisar abrir uma investigação, o gerente disse nervoso. Vamos sim, Henrique concordou. E vamos começar agora. Ele desligou e olhou para Teodoro. Senhor Teodoro, parece que o senhor foi roubado 2 vezes. Uma pelos netos que o expulsaram de casa. Outra por essa empresa que vem desviando seu dinheiro há décadas. Teodoro cerrou os punhos. Sua vida inteira fora uma sequência de traições. Mas agora, pela primeira vez, ele tinha poder para lutar de volta. E ia lutar. Não apenas pela justiça, mas porque queria que todos que tentaram destruí-lo vissem exatamente quem ele realmente era. Um sobrevivente. Henrique, ele disse a voz firme, eu não quero que ninguém saiba que estou vivo ainda. Nem meus netos, nem essa empresa. Ninguém. Você consegue manter isso em sigilo enquanto preparamos tudo? Henrique pensou por um momento e então sorriu. Era um sorriso que Teodoro nunca tinha visto no rosto sério do advogado. Era um sorriso de quem estava prestes a entrar em uma batalha interessante. Consigo sim, senhor Teodoro, e tenho algumas ideias de como podemos usar esse elemento surpresa a nosso favor. Eles trabalharam o resto do dia. Henrique contatou um contador, um investigador particular e um despachante. Começaram a montar um dossiê completo. Verificaram cada propriedade, cada contrato de aluguel, cada depósito bancário. E descobriram coisas que fizeram até Henrique, acostumado com casos complicados, ficar chocado. A gestão urbana não apenas desviava o dinheiro dos aluguéis. Ela cobrava taxas administrativas absurdas dos inquilinos, inflava custos de manutenção inexistentes e embolsava a diferença. Além disso, 3 das propriedades haviam sido subalugadas ilegalmente, por valores muito superiores aos registrados, e esse dinheiro extra sumia completamente. No total, estimaram que nos últimos 20 anos, mais de 3 milhões de reais haviam sido roubados de Teodoro. 3 milhões. Enquanto ele catava latinhas para completar a aposentadoria magra. À noite, quando Teodoro finalmente saiu do escritório de Henrique, ele não voltou para a casa abandonada. Henrique insistiu que ele ficasse em um hotel discreto, pago com o dinheiro que encontrara.
Um lugar simples, mas limpo, onde poderia descansar adequadamente. Teodoro tomou um banho quente, o primeiro em dias. Vestiu as roupas limpas que comprara. Pediu comida pelo serviço de quarto, algo que nunca fizera na vida. E enquanto comia, olhava pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Em algum lugar naquela cidade, Bruno e Camila estavam em sua casa. A casa que ele construíra. Provavelmente já haviam vendido seus pertences. Provavelmente estavam planejando como vender a própria casa usando documentos falsos. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Teodoro terminou de comer e se deitou na cama confortável. Pela primeira vez desde que fora expulso, ele dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medo. Porque agora ele tinha esperança. E esperança era uma arma poderosa. Na manhã seguinte, Henrique chegou cedo ao hotel com notícias. Nosso investigador trabalhou a noite toda, ele disse, mostrando fotos no tablet. Seus netos já começaram as reformas na sua casa. Contrataram pedreiros, pintores. E estão anunciando a venda do imóvel por um valor bem acima do mercado. Usando que documentos? Teodoro perguntou. Falsificaram sua assinatura em uma procuração, Henrique disse. Não é nem uma falsificação boa. Qualquer perito descobriria. Mas eles estão contando que ninguém vai verificar porque acham que você está morto. E a gestão urbana? Henrique sorriu. Ali é onde fica interessante. O dono, Valdir Mendes, é primo de segundo grau de Augusto Fonseca. Quando Augusto desapareceu, Valdir assumiu a administração das propriedades dizendo que estava cuidando até os herdeiros aparecerem. Só que ele fez de tudo para que os herdeiros nunca aparecessem. Apagou rastros, subornou funcionários de cartório, manteve tudo no maior sigilo possível. Teodoro sentiu a raiva ferver novamente. Quantas pessoas tinham roubado dele? Quantas pessoas tinham se aproveitado? Mas Henrique continuou. A boa notícia é que temos provas de tudo. E eu tenho um plano. Teodoro se inclinou para a frente. Estou ouvindo. Vamos criar uma empresa fantasma, Henrique explicou. Uma empresa que vai se apresentar como compradora interessada nas propriedades que seus netos estão vendendo. Vamos oferecer um valor altíssimo, irrecusável. Eles vão aceitar porque estão desesperados por dinheiro rápido. E no dia da suposta assinatura, que vai ser em cartório público com o tabelião presente, você vai aparecer e revelar tudo. E quanto à gestão urbana? Para eles, vamos fazer diferente. Vamos solicitar uma auditoria completa através do Ministério Público. Com as provas que temos, conseguiremos um mandado de busca e apreensão. Vamos congelar todas as contas deles e recuperar cada centavo que roubaram de você. Teodoro pensou por um longo momento, depois perguntou: Isso é legal? Criar uma empresa falsa para enganar meus netos? Henrique ajustou os óculos. A empresa não é falsa. Ela será registrada legalmente e pertencerá a você, senhor Teodoro. Você não está enganando ninguém. Está apenas comprando sua própria casa de volta usando um nome corporativo. Tudo absolutamente legal. O que não é legal é eles tentarem vender uma propriedade que não lhes pertence usando documentos falsificados. Teodoro assentiu lentamente. Então, vamos fazer isso. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Henrique registrou a empresa Novas Terras Investimentos Limitada, com Teodoro como sócio único e proprietário. Contrataram um ator para se passar pelo representante da empresa nas negociações iniciais com Bruno e Camila. Instalaram câmeras escondidas, gravaram tudo. Enquanto isso, o Ministério Público, munido das provas apresentadas por Henrique, abriu investigação contra a gestão urbana. Auditores fiscais invadiram os escritórios. Documentos foram apreendidos.
Valdir Mendes foi convocado para depor, mas o melhor estava por vir. Bruno atendeu o telefone na tarde de quinta-feira. Alô? Senhor Bruno Ribeiro? A voz do ator era profissional e convincente. Aqui é Roberto Andrade, da Novas Terras Investimentos. Estamos interessados na propriedade que o senhor está vendendo na Rua das Acácias. Ah, sim, Bruno disse, a ganância clara na voz. Ótima propriedade, bem localizada, recém-reformada. Vimos o anúncio. O senhor está pedindo 400 mil. Estamos dispostos a oferecer 550 mil à vista. Sem financiamento, sem burocracia. Podemos fechar negócio esta semana. Do outro lado da linha, Bruno quase engasgou. 550 mil? À vista? À vista. Dinheiro limpo, transferência bancária imediata. Mas precisamos fechar rápido. Temos outros negócios na fila. O senhor consegue comparecer ao cartório amanhã às 10 da manhã para assinarmos tudo? Consigo sim, com certeza, Bruno disse rapidamente. Pode contar comigo. Ótimo. Cartório Silveira, no centro. Até amanhã, então. Henrique desligou o telefone que estava grampeado e sorriu para Teodoro. Eles morderam a isca. Teodoro não sorriu de volta. Ele só assentiu, o rosto sério. Amanhã eles vão descobrir quem realmente sou. Naquela noite, Teodoro mal dormiu. Não de medo ou ansiedade, mas de antecipação. 50 anos ele esperara por justiça, sem nem saber que precisava dela. Agora, finalmente, ela viria. Se você está sentindo essa história no coração, comente justiça aqui embaixo e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa verdade. A manhã de sexta-feira amanheceu clara e fria. Teodoro acordou às 5 da manhã, tomou banho demorado e vestiu o terno que Henrique havia comprado para ele. Era um terno simples, azul marinho, mas bem cortado. Quando se olhou no espelho, mal reconheceu o homem que via. Não era mais o velho esfarrapado jogado na chuva. Era um homem digno, de costas eretas, olhos determinados. Henrique chegou ao hotel às 7h30. Trouxe café e pães, mas Teodoro mal conseguiu comer. O estômago estava embrulhado de nervosismo. Não é nervosismo, ele disse a si mesmo, é excitação. Depois de tantos anos sendo pisoteado, finalmente ia dar o troco. Eles revisaram o plano pela última vez. O cartório estava preparado. O tabelião, Dr. Silveira, era amigo pessoal de Henrique e concordara em cooperar. A polícia estava de prontidão, caso houvesse qualquer tentativa de fuga ou violência. E a imprensa local fora discretamente avisada de que algo grande aconteceria naquele cartório às 10 da manhã. Às 9h45, Teodoro e Henrique chegaram ao cartório. Era um prédio antigo no centro histórico, com paredes de pedra e vitrais coloridos nas janelas. Eles entraram pela porta dos fundos e foram levados a uma sala privada, onde podiam observar tudo através de um espelho falso. Às 9h58, Bruno chegou. Ele estava acompanhado de Camila e mais 2 dos netos, Ricardo e Fernanda. Todos vestidos com roupas caras, que provavelmente haviam comprado com o dinheiro que roubaram de Teodoro. Bruno trazia uma pasta de couro debaixo do braço, cheia dos documentos falsificados. Teodoro observou através do espelho. Seus netos pareciam nervosos, mas excitados. Camila não parava de mexer no cabelo. Ricardo roía as unhas. Fernanda conferia o celular a cada 5 segundos. Mas Bruno estava confiante, o peito estufado, um sorriso arrogante no rosto. Vejam só, Teodoro murmurou. Eles realmente acham que venceram. Ainda não viram nada, Henrique respondeu. Às 10 em ponto, Roberto Andrade, o ator contratado, entrou no cartório. Ele era um homem de meia idade,
cabelos grisalhos, óculos de aros dourados, vestindo terno impecável. Carregava uma maleta executiva e tinha um ar de seriedade profissional que inspirava confiança. Senhor Bruno Ribeiro, ele cumprimentou estendendo a mão. Bruno apertou com entusiasmo exagerado. Senhor Andrade, que prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. O prazer é meu. Vim preparado para fecharmos negócio hoje mesmo. Minha empresa está muito interessada nessa propriedade. A localização é excelente. É mesmo, Bruno disse, a ganância brilhando nos olhos. E a casa está em ótimo estado. Fizemos reformas recentes. Mentira! Teodoro sussurrou atrás do espelho. A casa estava perfeita antes de me expulsarem. Qualquer reforma que fizeram foi só para cobrir as paredes que quebraram, procurando coisas de valor para roubar. Roberto abriu a maleta e começou a tirar documentos. Bem, tenho aqui o contrato de compra e venda já preparado. R$ 550 mil à vista, como combinamos. A transferência será feita imediatamente após a assinatura. Camila se inclinou para Bruno e sussurrou algo. Ele assentiu. Perfeito, Bruno disse. Trouxemos toda a documentação necessária. Escritura, procuração, tudo. Ótimo, Roberto disse. Mas antes de assinarmos, há um pequeno protocolo que meu escritório exige. Precisamos de 3 testemunhas presentes, de preferência sem ligação com nenhuma das partes, para validar a transação. É política da empresa para transações acima de 500 mil. Bruno hesitou. Testemunhas? Não combinamos isso. É procedimento padrão, Roberto disse calmamente. Já providenciei. Elas devem chegar a qualquer momento. Nesse instante, a porta do cartório se abriu. Entraram 3 pessoas. A primeira era a dona Célia, a vizinha que sempre suspeitara que algo estava errado. A segunda era o senhor Matos, dono da padaria da esquina que conhecia Teodoro há 30 anos. A terceira era a professora Mariana, que fora professora de Bruno, Camila e todos os outros quando eram crianças. Os netos empalideceram. Eles conheciam aquelas pessoas. Pessoas que sabiam exatamente quem Teodoro era e o que havia acontecido. Dona Célia olhou para Bruno com uma expressão de desprezo puro. Ricardo começou a suar. Fernanda deu um passo para trás. Algum problema? Roberto perguntou inocentemente. Não, Bruno gaguejou. Só não esperava conhecidos. Mas tudo bem, vamos prosseguir. Roberto abriu os documentos sobre a mesa do tabelião. Dr. Silveira, um homem de 60 anos com bigode grisalho, ajustou os óculos e começou a ler em voz alta. Contrato de compra e venda do imóvel localizado na Rua das Acácias, número 123. Vendedor, Bruno Silva Ribeiro. Comprador, Novas Terras Investimentos Limitada. Ele pausou e olhou para Bruno. O senhor tem a escritura original do imóvel? Tenho sim, Bruno disse, abrindo a pasta e tirando papéis. Aqui está. Dr. Silveira pegou o documento e o examinou cuidadosamente. Seus olhos se estreitaram. Esta escritura está em nome de Teodoro Fonseca Ribeiro. O senhor é Teodoro Fonseca Ribeiro? Não, sou o neto, mas tenho procuração dele. Posso ver a procuração? Bruno entregou o documento falsificado. Dr. Silveira o examinou ainda mais atentamente. Virou o papel contra a luz. Passou os dedos sobre a assinatura. Então olhou diretamente para Bruno. Esta assinatura é falsa. O quê? Bruno tentou parecer indignado. Isso é um absurdo. Esta assinatura, Dr. Silveira continuou calmamente, não corresponde à assinatura de Teodoro Fonseca Ribeiro que está registrada em nosso cartório. Além disso, a tinta usada neste documento é mais recente que a data declarada. Esta procuração é uma falsificação grosseira. Agora, Henrique sussurrou para Teodoro. Teodoro respirou fundo.
Suas mãos tremiam, mas não de medo. Era o momento. Ele saiu da sala privada e caminhou até a área principal do cartório. O silêncio que caiu quando ele apareceu foi absoluto. Bruno ficou branco como papel. Camila deixou escapar um grito abafado. Ricardo tropeçou para trás e quase caiu. Fernanda começou a chorar instantaneamente. Olá, netos, Teodoro disse, sua voz ecoando pelo cartório silencioso. Sentiram minha falta? Vô, Bruno gaguejou. Você está vivo? Surpreendentemente, sim, considerando que vocês me jogaram em uma tempestade para morrer. Mas sabe o que é engraçado, Bruno? Enquanto eu estava lutando para sobreviver naquela noite, eu encontrei algo. Encontrei papéis. Papéis muito interessantes. Ele caminhou lentamente até a mesa onde os documentos estavam espalhados. Cada passo era medido, deliberado. Os netos recuavam como se ele fosse um fantasma. Papéis que provam que meu pai, o avô de vocês que nunca conheceram, me deixou uma herança. 12 propriedades comerciais espalhadas por esta cidade. Propriedades que valem milhões. Propriedades que geram dezenas de milhares em aluguéis todo mês. Teodoro pegou a procuração falsa e a rasgou ao meio. Propriedades que me tornam um homem muito, muito rico. Mais rico do que vocês jamais imaginaram que eu poderia ser. Camila começou a chorar mais alto. Nós não sabíamos, vovô. Nós não sabíamos de nada disso. Não sabiam que eu era rico? Teodoro perguntou, a voz cortante como navalha. Claro que não sabiam. Eu também não sabia. Mas sabiam que estavam me roubando. Sabiam que estavam pegando minha aposentadoria. Sabiam que estavam falsificando documentos para vender minha casa. E, acima de tudo, sabiam exatamente o que estavam fazendo quando me empurraram para fora na chuva e trancaram a porta. Vovô, por favor. Bruno tentou se aproximar. Foi um mal-entendido. Nós estávamos nervosos. Tinha muitas dívidas e... Dívidas de quê? Teodoro rugiu, sua voz explodindo pela primeira vez. Dívidas de jogo, Bruno? Apostas? Festas? Enquanto eu trabalhava em 2 empregos para pagar sua faculdade, você estava apostando tudo em cassinos online. Enquanto eu vendia meu carro para comprar seus livros, Camila estava gastando fortunas em roupas e viagens. Vocês são parasitas, sanguessugas que sugaram tudo o que podiam de mim, e quando acharam que não havia mais nada para tirar, me descartaram. O silêncio era sepulcral. Até Roberto, que era apenas um ator contratado, estava emocionado pela cena. Doutor Silveira, Teodoro disse, voltando-se para o tabelião. Esses documentos são falsos, correto? Completamente falsos, Doutor Silveira confirmou. A procuração é falsificada. A tentativa de venda é fraudulenta. E considerando que o proprietário legítimo está aqui vivo e foi vítima de tentativa de homicídio pelos vendedores, tenho obrigação legal de acionar as autoridades. Ele apertou um botão debaixo da mesa. Portas se abriram e 2 policiais entraram. Bruno tentou correr, mas os policiais foram mais rápidos. Em segundos, todos os 4 netos estavam algemados. Isso é prisão ilegal, Bruno gritou. Você não pode fazer isso, somos sua família. Família. Teodoro repetiu a palavra como se fosse veneno. Vocês deixaram de ser minha família quando me jogaram na tempestade. Agora vocês são apenas criminosos. E criminosos pagam por seus crimes. Os policiais começaram a ler os direitos. Vocês estão presos por falsificação de documentos, tentativa de fraude, apropriação indébita e tentativa de homicídio qualificado contra idoso. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês. Enquanto os netos eram levados para fora, a imprensa que esperava do lado de fora começou a fotografar e filmar. Os flashes explodiram.
Repórteres gritavam perguntas. A vergonha pública estava apenas começando. Dona Célia se aproximou de Teodoro com lágrimas nos olhos. Senhor Teodoro, eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. Tentei ir à polícia, mas eles disseram que precisavam de provas. A senhora tentou ajudar. Teodoro disse gentilmente. E isso significa mais para mim do que a senhora imagina. A senhora e o senhor Matos e a professora Mariana foram as únicas pessoas que se importaram. Nunca vou esquecer isso. O senhor Matos apertou a mão de Teodoro. Aqueles meninos sempre foram ruins, Teodoro, mesmo quando eram pequenos. Eu via. Você tentou criá-los direito, mas tinha podridão neles que não vinha de você. A professora Mariana balançou a cabeça. Eu os tive na escola. Mentiam, roubavam lanche de outros alunos, batiam em crianças menores. Tentei alertar você na época, lembra? Mas você sempre defendia, dizendo que eram apenas travessuras de criança. Teodoro se lembrava. Lembrava de cada reunião de pais onde professores reclamavam. Lembrava de fazer vista grossa, de dar mais uma chance, sempre mais uma chance. Porque eram seus netos, porque ele os amava, porque achava que com amor e paciência eles mudariam. Mas não mudaram. Só aprenderam a esconder melhor. Henrique se aproximou. Senhor Teodoro, temos mais uma coisa para resolver. A gestão urbana. Ah, sim, Teodoro disse, o fogo voltando aos olhos. Os ladrões de longa data. Já está encaminhado, Henrique disse. O Ministério Público terminou a auditoria ontem à noite. Encontraram evidências de desvio sistemático de fundos, sonegação fiscal, falsificação de relatórios. Valdir Mendes e mais 3 diretores da empresa foram presos esta manhã. E meu dinheiro? Congelamos todas as contas. Recuperamos 1.200.000 em contas correntes. O restante estava investido em nome da empresa, mas conseguiremos reaver tudo através de processo judicial. Mais os danos e juros. Você deve receber de volta mais de 4 milhões. Teodoro teve que se sentar. 4 milhões. Mais as 12 propriedades. Mais os aluguéis mensais que agora viriam diretamente para ele. De mendigo quase morto na chuva para multimilionário em menos de uma semana. E a casa? Ele perguntou. Minha casa na Rua das Acácias? Continua sua, Henrique disse. Legalmente nunca deixou de ser. Mas imagino que não queira mais morar lá depois de tudo. Teodoro pensou na casa que construíra tijolo por tijolo, nas memórias do filho que criara ali. Nos anos felizes antes do acidente. E então pensou em Bruno e Camila e os outros profanando aquele espaço, conspirando contra ele naquelas paredes. Não, ele disse finalmente. Não quero mais morar lá. Mas também não vou vender. Vou transformar aquele lugar em algo útil. Em quê? Teodoro olhou para Dona Célia, que ainda estava ali, fielmente ao seu lado. Em um centro de apoio para idosos vítimas de abandono familiar. Um lugar onde pessoas como eu possam encontrar ajuda, advogados, assistência social. Um lugar que impedirá que outros sofram o que eu sofri. Henrique sorriu. É uma ideia linda, Sr. Teodoro. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em mato seco. O velho que foi expulso e retornou milionário. Os netos cruéis que tentaram matar o avô por ganância. A empresa corrupta que roubou por décadas. Todos os jornais estampavam a história. A televisão local fez matérias especiais. As redes sociais ferviam. E Teodoro, no centro de tudo, permanecia calmo. Ele não dava entrevistas. Não fazia declarações bombásticas.
simplesmente ia ao seu negócio de reconstruir sua vida. Ele visitou cada uma das 12 propriedades, conheceu os inquilinos, ouviu suas histórias. Descobriu que muitos deles nem sabiam que o proprietário havia mudado, que durante anos lidavam apenas com a gestão urbana, que os explorava com taxas abusivas. Um por um, Teodoro renegociou os aluguéis, baixou valores para quem estava passando dificuldade, fez reformas necessárias que a gestão urbana ignorava. Transformou-se não apenas em proprietário, mas em senhorio justo e presente. A casa abandonada onde encontrara os documentos, ele comprou oficialmente. Estava em nome de um herdeiro distante de Augusto, que nunca se importara com ela. Teodoro pagou um valor justo e transformou aquela casa em sua residência. Reformou completamente, mas manteve o chão da sala intacto. Aquelas tábuas que salvaram sua vida permaneceriam como lembrança de que, às vezes, as maiores bênçãos vêm dos lugares mais sombrios. O julgamento de Bruno, Camila, Ricardo e Fernanda aconteceu 3 meses depois. O tribunal estava lotado. Teodoro sentou-se na primeira fileira, as costas retas, o rosto sereno. Um por um, os promotores apresentaram as evidências. Gravações dos netos falando sobre expulsar o avô. Documentos falsificados. Testemunhas que viram Teodoro sendo empurrado para fora na chuva. Relatórios médicos mostrando que ele quase morreu de hipotermia. Os advogados de defesa tentaram argumentar que foi um mal-entendido, que os jovens estavam sob pressão financeira, que não pretendiam realmente matar o avô. Mas as evidências eram esmagadoras. O juiz, uma mulher de 50 anos com expressão severa, não teve piedade. Vocês, ela disse olhando diretamente para os réus, representam o pior da natureza humana. Traíram a confiança de quem mais os amava. Tentaram assassinar um idoso indefeso por pura ganância. E nem sequer demonstram remorso genuíno. Bruno tentou falar. Meritíssima, eu... Silêncio, ela cortou. Eu não terminei. Vocês 4 são condenados a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos e apropriação indébita. Além disso, ficam proibidos de ter qualquer contato com a vítima pelo resto de suas vidas. E todos os bens que adquiriram com o dinheiro roubado serão confiscados e revertidos para programas de proteção ao idoso. O martelo bateu. Foi final. Camila desabou em soluços. Ricardo vomitou no chão da sala. Fernanda desmaiou e precisou ser carregada. Mas Bruno apenas olhou para Teodoro com um ódio puro nos olhos. Um ódio que Teodoro devolveu com calma impassível. Você arruinou nossas vidas, Bruno cuspiu, enquanto era levado pelos guardas. Não, Teodoro disse. Vocês arruinaram as próprias vidas. Eu apenas garanti que pagassem por isso. Do lado de fora do tribunal, a imprensa cercou Teodoro novamente. Senhor Teodoro, como o senhor se sente com a condenação de seus netos? Teodoro olhou para as câmeras. Sinto tristeza. Tristeza, porque eu os amei. Criei aqueles meninos desde bebês. Dei tudo o que tinha por eles. E no final, eles escolheram a ganância sobre o amor. Mas sinto também alívio. Alívio porque a justiça prevaleceu. Porque outros idosos que estão assistindo isso agora vão saber que não estão sozinhos, que existem leis que os protegem. E sua mensagem para outras famílias, uma repórter perguntou. Teodoro pensou por um momento. Cuidem dos seus idosos. Respeitem quem veio antes de vocês, quem trabalhou, sofreu e se sacrificou para que vocês pudessem ter uma vida melhor. E para os idosos que estão sendo maltratados, denunciem. Não tenham vergonha. Não protejam quem não merece proteção. Busquem ajuda. Vocês têm direitos. Vocês têm valor.
e vocês merecem dignidade. O vídeo viralizou. Em uma semana tinha 10 milhões de visualizações. Teodoro virou símbolo nacional de resistência contra abuso de idosos. Deputados citavam seu caso em discursos. Novas leis foram propostas. Delegacias especializadas foram abertas. E Teodoro, no meio de toda essa atenção, permanecia fiel ao seu propósito. O centro de apoio que criara na antiga casa crescia a cada dia. Atendia dezenas de idosos por semana. Oferecia advogados gratuitos, psicólogos, assistentes sociais. Dona Célia se tornou coordenadora voluntária do centro. O senhor Matos doava pães toda semana. A professora Mariana dava aulas de alfabetização para idosos que nunca tiveram oportunidade de estudar. 6 meses após sua expulsão naquela noite chuvosa, Teodoro organizou uma inauguração oficial do Centro Augusto Fonseca, batizado em homenagem ao pai que ele nunca conhecera, mas cuja herança salvara sua vida. Centenas de pessoas compareceram, autoridades, jornalistas e, principalmente, idosos. Idosos que haviam sido abandonados, maltratados, esquecidos. Idosos que agora tinham um lugar seguro para buscar ajuda. Teodoro fez um discurso curto. Não sou herói, ele disse. Sou apenas um homem que teve sorte. Sorte de encontrar aqueles documentos. Sorte de ter amigos como o Dr. Henrique que me ajudaram. Sorte de sobreviver quando deveria ter morrido. Mas nem todo idoso tem essa sorte. E é por isso que este centro existe. Para que nenhum avô, nenhuma avó tenha que passar pelo que eu passei sozinho. Os aplausos ecoaram pela rua. Naquela noite, Teodoro voltou para sua casa, a antiga casa abandonada que agora era um lar aconchegante. Ele fez chá, sentou-se na poltrona perto da janela e olhou para as estrelas. Pensou no filho que perdera no acidente. Pensou na esposa que morrera anos antes. Pensou no pai que nunca conhecera, mas que de forma estranha salvara sua vida décadas após a própria morte. E pensou nos netos. Parte dele ainda doía quando lembrava de Bruno bebê, de Camila dando seus primeiros passos. Mas essa dor estava se curando. Lentamente, mas estava. Ele aprendera uma lição dura. Amor sem limites vira permissividade. Bondade sem reciprocidade vira exploração. E família nem sempre é definida por sangue, mas por escolhas, por lealdade, por respeito mútuo. Sua nova família agora incluía Dona Célia, que jantava com ele 3 vezes por semana. Incluía Henrique, que se tornara não apenas advogado, mas amigo verdadeiro. Incluía os voluntários do centro, os idosos que ajudava, os inquilinos de suas propriedades que o respeitavam. E Teodoro percebeu algo fundamental. Ele era mais feliz agora do que jamais fora antes. Não por causa do dinheiro, embora este trouxesse segurança, mas porque pela primeira vez na vida ele tinha propósito além de sobreviver. Tinha uma missão. Tinha significado. 3 anos se passaram. O Centro Augusto Fonseca expandiu para mais 2 filiais em cidades vizinhas. Atendeu mais de 5.000 idosos. Ajudou a processar centenas de casos de abuso. Salvou vidas literalmente. Teodoro completou 81 anos em uma festa organizada pelos voluntários do centro. Havia bolo, decoração, músicas. Ele riu tanto que as bochechas doeram. Dona Célia, agora com 72 anos, trouxe um presente especial. Uma foto emoldurada. Era Teodoro no dia da inauguração do centro, cercado por idosos sorridentes, o braço em volta de uma senhora que chorava de gratidão por ter recebido ajuda para processar o filho que a expulsara de casa. Você mudou tantas vidas, Célia disse. Teodoro olhou a foto por um longo tempo. Não,
ele disse finalmente: minha vida foi mudada. Pelas piores razões. Pelas pessoas mais cruéis. Mas eu escolhi transformar aquela dor em algo bom. E se isso ajudou outras pessoas, então até a traição teve propósito. Naquela noite, sozinho em casa novamente, Teodoro abriu a gaveta da cômoda onde guardava alguns